Como reduzir riscos financeiros em grandes empreendimentos. Grandes empreendimentos envolvem grandes valores. Pequenos erros cometidos em projetos menores em grandes empreendimentos envolvem altos custos. Então, os erros são exponenciais em grandes empreendimentos. A parte de avaliação de risco, gestão de tempo, gestão de crises precisam ser melhor elaboradas em grandes empreendimentos, pois a dinâmica e o ecossistema que eles se desenvolvem ocorrem de uma maneira diferente. Eu vou te mostrar um pouquinho hoje como reduzir os riscos financeiros em grandes empreendimentos e a maneira como mitigar esses riscos, para que o projeto e o empreendimento atendam todos os requisitos de prazo, custo, qualidade e desempenho. Em grandes projetos e grandes empreendimentos, os riscos não são somente técnicos. Existem riscos de operação, risco do usuário, risco de gestão. Isso tudo pode provocar uma instabilidade no empreendimento como um todo, levando muitas vezes à inviabilidade do processo construtivo, a inviabilidade do projeto em si, tendo que, às vezes, ser abortado, inclusive no meio, quando a imperícia e os cuidados não são tomados na hora certa e com a devida resposta. Em grande empreendimento, não adianta contingenciarmos somente riscos técnicos, riscos de engenharia, risco de operação, risco de utilização do usuário. Isso tudo pode afetar de maneira muito forte a viabilidade e a consistência do empreendimento de grande porte. Aprender a lidar com esses riscos, identificar esses riscos e contingenciar é um ponto fundamental para quem gerencia grandes empreendimentos. Um fator-chave que eu vejo em grandes empreendimentos é que, geralmente, nós aprendemos que, de posse de um projeto, de posse de todas as informações, nós elaboramos um orçamento e um planejamento. Porém, isso demanda tempo. E muitas vezes esse tempo nós não temos. Mas então, como é que nós vamos trabalhar isso aí? Por que muitas vezes nós não temos esse tempo? Grandes empreendimentos dependem de grandes verbas, grandes alocações. E a pressão financeira pelo início da obra, do projeto em si, ele é muito grande. Então nós devemos trabalhar com essas frentes e saber que nós não temos todas as informações necessárias para a tomada de decisão inicialmente. Portanto, diante desse cenário, que eu não tenho tempo para fazer um planejamento todo, eu não tenho tempo para elaborar todos os projetos e eu preciso iniciar. O que eu faço? Primeiramente, a gente deve entender o seguinte: de posse de um projeto, eu devo definir o macro eu tenho que ter, as diretrizes básicas. Qual é o meu tempo? Qual é a minha pretensão de custo? Quais são os principais elementos, os principais envolvidos nessa operação e aonde eles impactam? De posse disso, eu devo analisar o meu projeto e entender dentro dele as melhores técnicas possíveis de serem aplicadas. Então eu tenho que aplicar a técnica certa que atenda a este projeto específico. Não existe uma técnica de estimação, existe a técnica que melhor atende à necessidade específica do projeto. Entendemos como projeto um evento único e não repetitivo. Portanto, fiquem atentos, identificar as principais técnicas, as melhores oportunidades e sabê-las como aplicá-la no momento correto é fundamental para gerenciar e executar grandes empreendimentos. De posse dessa análise técnica, eu preciso validar essas análises e ver se esse cronograma é execuível. O que eu faço então? Eu elaboro um cronograma macro, uma estrutura analítica com as informações que eu tenho e uso os conhecimentos e habilidades que a gente adquire ao longo do tempo, banco de dados, para verificar se esse cronograma é execuível. Diante desse cenário, se necessário, eu volto para as técnicas construtivas, reavaliando, remodelando, testando outras técnicas e ver aonde isso interfere no meu prazo. Sim, o prazo ele é muito importante em grandes empreendimentos. O terceiro ponto, elabora um cronograma inicial.
Eu já tenho um projeto, o prazo dele atende, eu já consigo avaliar minhas principais elementos de risco. Então, o que eu faço? Elaboro um cronograma inicial para ver o quê? Se esses números vão ficar de pé. Então, eu valido a técnica, eu valido o prazo e eu valido o custo. Então, terceiro ponto, elaboro um cronograma inicial. Bom, de posse da técnica, de posse do planejamento, de posse do custo, o que é necessário eu fazer? Selecionar e qualificar a minha equipe desse projeto. Então, eu devo partir para um processo de seleção e qualificação de projetistas, aonde eu vou avaliar a necessidade específica e habilidade de cada projetista aplicado às necessidades desse projeto específico. Durante o desenvolvimento dos projetos, eu vou trabalhando em que fase, que é uma fase muito importante, é a fase de compatibilização dos projetos, aonde que eu vou sobrepor esses projetos e entender a interferência deles como um todo no empreendimento. Alguns pontos em grandes empreendimentos é muito difícil de prever. A compatibilização, ela não serve para deixar o processo perfeito, mas ela também é uma ferramenta para mim para gestão e contingências de risco. Após a compatibilização executada, estando ok, eu vou para que etapa? Eu vou para a etapa de orçamento executivo e planejamento executivo. Carlos, o que muda, Carlos, do planejamento macro inicial para o planejamento executivo? O nível de detalhamento, meu nível de análise e meu nível de avaliação de riscos. Isso é o que muda. O que muda do orçamento executivo para um orçamento inicial? O nível de detalhamento e o nível de precisão que a gente vai ter no orçamento executivo. O orçamento executivo, ele é muito mais detalhado e ele tem que contemplar os principais elementos de um empreendimento. Ilusão quem acha que tudo você vai conseguir prever no planejamento executivo e tudo você vai conseguir orçar no orçamento executivo. Existe um fator de incerteza na engenharia e é isso que você tem que ter em mente. Muitos desses problemas poderiam ser evitados se a gente investir numa fase que a gente chama de pré-construção. Os investidores, empresários, muitas vezes formatam um projeto baseado em estimativas não reais e acabam se frustrando. Então, investir numa pré-construção. O que é a pré-construção? Onde eu tenho um business plan macro do meu projeto, tenho um cronograma macro e tenho um orçamento macro. Portanto, gente, aqui vale uma velha máxima. Falhar no planejamento é falhar na execução. Falhar no projeto é falhar no planejamento e na execução. Fiquem atentos. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente em grandes empreendimentos é que nós temos uma única certeza. Problemas vão acontecer, imprevistos vão acontecer. Quando isto acontecer, o que vai diferenciar em você ter uma resposta rápida para isso? A capacidade que você teve de elaborar o planejamento macro e elaborar um orçamento executivo. Sim, vai aparecer tarefas que não estão no seu orçamento, vai aparecer tarefas que não estão no seu planejamento e você vai precisar entender o todo para saber como vai acomodar isso dentro do prazo e dentro do custo do empreendimento. Portanto, lidar com imprevistos é um fator chave. Hoje existem inúmeras ferramentas que nos auxiliam isso. A gente, por exemplo, usa ferramentas BIM, usa simuladores matemáticos, usa inteligência artificial, usa ferramentas de planejamento das mais básicas à mais avançada. Agora, independente da ferramenta que você vai usar e vai aplicar, você tem que ter em mente uma coisa: a ferramenta ela é meio e não é fim. Ela deve servir como suporte para tomada de decisão rápida. Então, qual ferramenta aplicar depende muito da resposta ao risco que você precisa ter. Porém, muito se engana que quem acha que um
planejamento, as melhores ferramentas do mundo vão garantir uma boa execução. O que vai garantir uma boa execução e o sucesso no empreendimento são pessoas, uma equipe qualificada, uma gestão eficiente baseado em dados, números. Isso vai fazer com que você tenha uma eficiência maior na execução. Tudo trata-se de pessoas, de qualificação. Reduzir riscos em empreendimento não é uma questão de sorte, é uma questão de planejamento, metodologia e experiência. A experiência é muito importante nesse momento. A gente costuma usar um termo que é muito comum. Todo mundo quer ser leão, mas pouca gente quer entrar na selva. Portanto, entre para dentro do processo. Entenda a dinâmica de funcionamento de um empreendimento. Aprenda a analisar, tenha o planejamento em mente, tenha o custo em mente, saiba como contingenciar isso daí. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Tomou, assumiu a perda. Avalie como um todo. Onde é que eu posso reduzir? Onde é que eu posso otimizar? Uma outra coisa que mata grandes empreendimentos é gente júnior. Gente júnior entrega serviço júnior. Muito cuidado na contratação. Não economizem em trabalho intelectual. Se você quer filé, você paga por filé. O custo de uma equipe júnior num projeto errado é altíssimo. Invista em capital intelectual. Isso vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. E um outro ponto importante: boa vontade não é suficiente. Agora me conte, qual foi o maior risco e a maior perda financeira que você já teve em um empreendimento? Me conte aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve.